Fala galera da Liga do Conhecimento! Estamos de volta com mais um episódio da segunda temporada do LigaCast. Dessa vez, hoje sou eu, Renan, estou aqui como host junto com a... Aline, eu aqui de novo, gente. Que legal, galera. Hoje a gente tem um convidado aqui que é muito inteligente, né, Aline? A É um gente... assunto que particularmente eu gosto muito. A gente tem a oportunidade, galera, de quando a gente tá com esse convidado aqui, a gente tá nos bastidores, trocando ideia, conversando. E em 30 minutos juntos aqui, a gente já aprendeu o que a gente não consegue extrair de diversos livros, né, Aline? Sim, com certeza. Pessoal, antes da gente começar, antes da gente apresentar o nosso convidado aqui, a gente vai falar dos nossos patrocinadores. Eu vou começar falando do Studio House, né? Uma casa que é extremamente aconchegante, extremamente organizado. A galera aqui é extremamente educada e todos os nossos convidados aqui são muito bem recebidos. Tem café, tem água, sem contar a estrutura do pessoal que eles têm aqui. Sempre é encantadora. Eu que sou um cara de tecnologia, fico sempre apaixonado quando eu chego aqui, né? A qualidade das câmeras, a qualidade dos cortes, real. Se você precisa gravar um conteúdo, se você quer trazer algo mais para sua rede social, procura aí Studio House no Instagram, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelo estúdio assim como a gente se apaixonou, né? Com certeza. Quer falar de mais algum patrocinador ali? Vou falar do Mestre de EPD que acabou de passar. Claro. Quem aí conhece a Lei de Proteção de Dados, quando alguém faz aquela ligação inconveniente para você, você tem direito, né, de recorrer a esse direito da sua proteção de dados. Então, o Mestre LGPD está aí para te ajudar nesse sentido, na sua empresa, fazer todas as adequações necessárias. E isso é, inclusive, obrigatório por lei. Então, procurem o Bruno do Mestre LGPD. Eu vou falar da Fate Energy. Fate Energy também é um patrocinador do LigaCast. Fate Energy é uma empresa especialista em instalação de painel solar. A Fate Energy ela tem um diferencial, que é o atendimento. Ele não vai simplesmente instalar o painel solar na sua casa, ele vai acompanhar toda a sua obra, ele vai te dar um pós-vendas, ou seja, ele vai monitorar como está a geração de energia da sua casa. Todo o conteúdo entregue pela Fate Energy, ele é diferente de qualquer outra empresa de energia solar. E sem contar que você vai conhecer o Léo. O Léo, ele é um engenheiro eletricista, tem um time extraordinário, que eu tenho certeza que você vai ficar encantado com tudo que a Fate Energy vai entregar para você. Então, se você está a fim de economizar na conta de luz da sua casa, procure Fate Energy no Instagram, que você vai adorar o atendimento deles. Sabe outro patrocinador legal também? Ah, Check Business. Eu, particularmente, sou, assim, aficionada por organização, checklist, e ele trabalha principalmente com supermercados. Então, todo o processo, você imagina, de um supermercado, precisa ter um processo ali, um procedimento para você ir checando. Você pode contar com a plataforma da Check Business para fazer isso para você, para te ajudar a lembrar de todas essas questões. eu vou falar agora da Pratique Sistemas. Pratique Sistemas é uma empresa de softwares focados para a fábrica de semijoias. Eu gosto de falar muito da Pratique Sistemas porque eu sou um cara de tecnologia e, conhecendo a Pratique Sistemas, eu entendi que é possível sim você tornar um software inteligente. A Pratique Sistemas ela tem alguns módulos, algumas facilitações dentro do software que vai facilitar o seu dia a dia, o seu uso. Eles têm um controle muito interessante para você que é de galvânica. Ele consegue controlar exatamente quanto de ouro está indo em determinada peça de semijoia. É um software que vai ajudar muito a sua empresa. Então, se você precisa de um software, se você precisa controlar algumas tarefas, fazer emissão de nota fiscal, fazer emissão de etiqueta, fazer controle de software, integrar o seu estoque que é físico com a sua loja online, tudo isso a Pratique Sistema consegue ajudar você. Temos também a Oise, que é uma loja para moda masculina. E todos os meninos do Liga são fãs da Oise. E posso te comprovar que eles ficaram muito melhor apresentáveis, muito mais estilosos, né? Então, galera, vão conhecer a Oise. Para as meninas também que querem procurar um look aí para o seu namorado, enfim, para o seu marido, procura lá a Oise. Os meninos têm um atendimento sensacional. Eu vou falar agora da Fácil Gestão. Fácil Gestão é uma empresa que vai ajudar você a enxergar o que está acontecendo dentro da sua empresa através de indicadores. Se você tem um software dentro da sua empresa que não te traz dados, que não te traz informação, a Fácil Gestão ela consegue extrair dados de qualquer lugar, de qualquer banco de dados e gerar indicadores que vão ajudar você a enxergar de fato o que está acontecendo dentro da sua empresa. A gente consegue, por exemplo, gerar indicadores de estoque, indicadores de faturamento, indicadores de venda. A gente consegue entender e gerir as metas dos seus vendedores. Então, é uma forma inteligente de você analisar os dados da sua empresa. Vou falar da Binóculo Arquitetura, que é a minha empresa. A Binóculo, ela faz projetos residenciais, comerciais. E também nós ajudamos toda a questão burocrática de prefeitura, de regularização. Inclusive, eu estava agora conversando sobre um processo de regularização, dando orientações. Então, se você também tem alguma questão desse sentido, pode nos procurar lá na Binóculo Arquitetura.
Que legal, galera. Esses são os patrocinadores da Liga do Conhecimento e nós somos extremamente gratos a vocês que ajudam esse projeto, que fazem esse projeto acontecer. E Aline, vamos entrar já no assunto do tema, né? Vamos, por favor. A gente tá com uma pessoa aqui que é especialista no assunto em temperamentos. É um cara que a gente conheceu recentemente e todo o conteúdo que ele passa na rede social é extraordinário. A gente falou assim, cara, vamos trazer esse cara na liga, vamos aprender com ele, que aí tem bagagem, aí tem conhecimento. E ao lado dele está o Emerson também, que é o nosso convidado. Então seja bem-vindo, Tom. É um prazer ter você aqui na liga hoje. Eu que agradeço. Galera, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. E, galera, é o seguinte, se fosse vocês, eu participaria até o final, que eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença na sua vida pessoal e também na profissional, porque hoje essa ferramenta eu levo para todos os cenários aí da vida das pessoas. Tom, pra gente começar aqui, Vamos lá. conta um pouquinho. Quem é o Tom? De onde ele veio? O que ele faz? Qual é o trabalho que você realiza hoje dentro das empresas pra gente conhecer genericamente? Vamos lá, cara. Meu nome, na verdade, é Wellington Cristiano Perbelin Pereira. Que legal. Essa eu não sabia, cara. Que nem todo sertanejo. Eu e o Augusto, a gente já se conhece, já é uma caminhada, né? Já Sim. participou de alguns treinamentos juntos. Esse é meu nome, mas na verdade sou mais conhecido como Wellington. Tom Perbellini. Cara, o Tom é um cara que começou na engenharia mecânica. Eu sempre trabalhei com gestão de pessoas e produção. E teve uma coisa que eu escutei na engenharia, cara, que um professor meu falou assim, olha, independente que vocês estão fazendo engenharia, vocês precisam no mínimo de 2 pós-graduações. Uma de gestão de projetos, porque tudo é projeto e processo. E a segunda, gestão de pessoas. Cara, quando eu escutei isso, eu falei, faz muito sentido, porque tudo é sobre processo. Tudo é sobre pessoas. E aí, dentro disso, eu fui fazer uma pós-graduação em engenharia de produção, para entender sobre processo, e depois eu fui fazer uma MBA em psicanálise e psicologia. Hoje, eu tenho algumas empresas de alguns ramos aí, dentro de usinagem, dentro de importação, e um instituto onde eu tenho uma consultoria e alguns treinamentos voltados para desenvolvimento humano. E hoje eu levo essa bagagem que eu estudei, fora os outros tantos cursos de PNL, temperamentos, enneagrama, que a gente estava falando aqui agora, Sim. hipnose. Gente, alguém quer ser hipnotizado hoje? Que legal. Eu sempre tive essa vontade, hein? Cara, e olha que louco. Vocês sabiam que vocês foram hipnotizados hoje? Verdade? É. Não? Cara, hipnose nada mais é que um instalatório de consciência. Aham. Sabe quando você tá no Instagram assim? Aham. Você tá hipnotizado. Ah, A sua mente está em um lugar e o seu fisiológico está em outro. Que Então, legal. a hipnose nada mais é que isso. Então, eu peguei todas essas ferramentas e hoje eu levo para dentro das empresas Uhum. para fazer melhor gestão, melhor clima, melhor equipe de vendas. Enfim, eu pego essa bagagem hoje e levo para dentro. E é legal porque, assim, eu fiz um treinamento com você sobre microexpressões, né? Que foi um negócio muito da hora, assim, de conhecer. E, inclusive, eu tô lendo um livro sobre aquele da FBI, que... Manual do FBI para ler Manual pessoas? do FBI. Não, é um outro. Eu preciso lembrar do nome. E aí eu lembrei de você sobre as questões, tipo... porque, assim, a comunicação, né? O quanto que a pessoa consegue expressar os sentimentos dela. Porque isso daí é meio que automático. E aí, assim, isso você aprendeu onde? Essas leituras de comunicações que não são verbais, né? São as não verbais. Como é que você chegou nisso daí? Você falou sobre PNL e tal, mas como é que você chegou nesse nível de conhecimento? Cara, é muito louco isso, porque assim, quanto mais você vai estudando, mais você percebe que você não sabe nada. é. Isso é É verdade. muito louco isso. Estuda, aí você fala, cara... Esse tópico aqui eu não sabia. Não De onde veio isso? Deixa eu buscar. E a comunicação, cara, eu acredito que é de extrema importância. Tudo na nossa vida se comunica. Então, a gente precisa desenvolver isso. Só que tinha uma coisa que eu olhava e falava, cara, eu não entendo sobre microexpressões, cara. Da onde que vem isso? Linguagem não verbal. Uhum. Aí foi quando eu descobri a Carol Portillo. Depois vocês pesquisam aí. É uma das experts em comunicação não verbal hoje no Brasil. Ela fez vários reportagens analisando principalmente criminosos. Que legal. Porque existe uma teoria de Paul Wakeman que ele foi numa ilha entender como que os nativos, aquela ilha que nunca teve contato com pessoas, como que aquelas pessoas se representavam emocionalmente com comunicação não verbal. E aí ele percebeu que existe um padrão. E aí olha que interessante, vamos trazer para a atualidade. Qual o filme que saiu semana passada?
Divertidamente? Divertidamente. Quantas emoções básicas nós temos? São 4 emoções? 5. Sim, inicialmente, na primeira até a adolescência, 5, né? São Na- 7. É. São 7, na verdade. 7? Medo, raiva, tristeza, alegria, nojo, surpresa e verdade. desprezo. É. Essas são as emoções básicas. Aí vem depois tédio, que tava no filme, tédio. Eu acho que ansiedade. Ansiedade. Mas, cara, é um negócio louco, porque, por exemplo, a curiosidade é um sentimento. É uma emoção secundária. Tá. Ela é despertada através de uma emoção primária, que é Tá. uma dessas 7. Isso, exatamente. Legal, entendi. E aí, o que o Paul Wakeman fez? Ele foi lá nessa ilha e perguntava assim, cara, quando você tá feliz, qual que é a sua reação? Aí ele percebia que as pessoas... E não é a boca, olha que louco. Sorriso não é com a boca, gente. Uhum. Sorriso normalmente tá daqui pra cima. É por isso que quando as pessoas estavam de máscara, você percebe que ela tava sorrindo. Uhum. Porque o olhar transmite sorriso. Que legal. Ah, a pessoa quando tá com raiva, como que ela faz com o rosto? Normalmente ela franze a testa. Então, ele fez esse estudo. O que eu entendi? Cara, eu me comunico bem, mas eu não estou entendendo se as pessoas estão me compreendendo. Então, eu preciso ir mais a fundo com relação a isso. Como que eu consigo transmitir mais confiança na hora de eu falar? Sim. E aí foi quando eu fui atrás dessa Que legal. questão. Vocês sabiam que quanto mais espaço vocês ocupam, maior é a confiabilidade que as pessoas têm de você? Que legal. É. Sim. Eu li Porque um tem a livro- ver, né? Pavão. É. Por que vocês acham que existe isso daqui, ó? Ombreira. No terno? É, pra Verdade. ocupar mais espaço. Mas eu não sabia que o do terno era isso. É isso aqui, ó. Que vendo? legal. Tá vendo que tem uma espuma aqui? Sim, sim. Essa espuma foi por causa disso. Quanto mais largos é o seu ombro, Aham. maior é a confiança que as pessoas têm em É. você. Eu li de que é O Poder da Ação, se eu não me engano. Ele Paulo fala Vieira. sobre o posicionamento, sobre forma de agir. Então, toda vez que eu vou entrar em palco, toda vez que eu vou fazer alguma atividade do tipo, eu me Ereto. posiciono, posição Isso ali do muda. Superman, e, cara, a confiança de fato muda. E muda, né? O nome do livro chama O Que Todo Corpo Fala, do Joey Navarro. Bom. Ele é um ex-agente da FBI e ele explica, né, sobre essas questões e é bem legal, porque ele fala sobre a mudança de... É como se fosse você conseguir mudar a química do seu corpo através de posicionamento, né? Então, tipo, se você coloca a sua cabeça pra baixo, se curva, isso daí gera Tristeza. mas antes da tristeza vem a parte química do corpo. Cortisol. Exatamente. E isso aumenta ainda mais o seu sentimento de tristeza. É. E é muito louco isso, cara. Olha que interessante. Sabe quando vocês ficam nervosos? Quando vocês vão entrar no palco, vocês ficam nervosos? Sim. Claro. Fica. Certeza. Natural. Natural. Que bom que fica, porque você não ficar... Aí você Então, talvez você errado. seja Para, em alguma talvez, coisa. né? Que bom que você fica. Mas olha que louco. Quando nós ficamos nervosos, libera cortisol. Quando libera cortisol, parece que a gente começa a esquecer de tudo. Aham. O cortisol deu ele branco. é como se fosse uma nuvem mesmo no seu cognitivo. Aham. Aí o que você faz? Você faz essa postura. Superman, se vocês quiserem pesquisar, entra lá, Amy Cuddy, que ela fala sobre essa postura da super-herói. Mulher Maravilha e Mulher o- Maravilha. É. Ela fala, Super-Homem. se você ficar em 2 minutos nessa posição, você começa a liberar hormônios positivos, dopamina, ocitocina, que combate o cortisol. Aí quando você vai entrar em ação, o cortisol é inibido. Aí você tem mais coragem. Aí você começa a lembrar das coisas. Que legal, cara. Legal. Olha que louco. A Aline que curte essas coisas de microexpressões faciais, né, Aline? Tem uma pessoa que você Eu acompanha, né? acompanho muito o Ricardo Ventura, que Sim. ele faz bastante análise também, é muito... Mas assim, como é que você consegue, ao mesmo tempo, prestar atenção no que a pessoa tá falando e prestar atenção na microexpressão? Algumas coisas eu já aprendi, mas eu acho que é bem desafiador todo esse contexto aí de conseguir fazer essa leitura, né? É treino. É. É treino. Olha que louco. Quando eu tô dando... O Augusto já fez, ele sabe do que eu tô falando. Quando eu vou dar treinamentos, eu ensino como que você olha os traços de microexpressão. Então, quando você vê alguns riscos na testa, na horizontal ou na vertical, ele já indica algumas questões de temperamentos. Sim. Exemplo, normalmente o colérico, ele tem duas marcas. Eu vou aqui. ver a minha aqui pra É ver. brava, Só assim, que os ó. botox dão uma enganada, É. né? Os botox Gente, não aí- usa botox, pelo amor de Deus, isso atrapalha. Mas é fato. O melancólico, normalmente, ele não tem tanto traço. Por quê? Ele não demonstra tanta emoção. Ele não reage tão rápido. O fleumático, ele tem uma tendência maior de se abrir, igual o Uhum. sanguíneo. Faz assim. Olha lá. Faz assim, Augusto. Olha aqui. Entendi.
É engraçado que a gente tem perfis diferentes aqui, a gente já tá sendo analisado já. E, cara, deixa eu te parabenizar em público. Aham. Cara, parabéns pela sua comunicação. Ô, obrigado. Normalmente, um fleumático, gente, fala assim, ai, eu não me comunico bem porque eu sou fleumático. Mentira. Uhum. É porque você é um preguiçoso mesmo. Ui, O fleumático, cara, o fleumático, se ele entender o poder que ele tem de adaptabilidade das Aham. coisas, principalmente na comunicação, ninguém segura. É. É igual o melancólico. Vocês sabem quem são os mais ricos do mundo? São é os Pode, melancólicos. Melancólicos? Você. É. É. Vamos lá, Elon Musk, Melancólico. Bill Gates, Melancólico também? Silvio Santos, Tudo melancólico? tudo melancólico. Que legal. E pra quem tá ouvindo a gente, assim, É. que nunca ouviu falar sobre os 4 perfis, né, Temperamentos. temperamentais, Exatamente. tipo, como é que a pessoa consegue identificar de forma mais simples e da onde que veio esse negócio, né? Vamos lá. Posso tirar? Claro. Fica à vontade. Gente, Se tirou, porque vai vir conteúdo pesado, Isso hein? é coisa de sanguíneo. É. Sanguíneo, ó, É. emoção à Vai flor vir- da pele. Conteúdo pesado. é que aqui também tem um negócio que é mais fácil de eu explicar pra vocês. Ah, tá. Vamos lá, galera. Ele trouxe o É slide no verdade. braço. É. Eu não sei se consegue pegar daí. Consegue? Vamos lá. Galera, essa daqui é basicamente a mandala dos temperamentos, ok? Isso aqui veio lá de Hipócrates, gente, lá 400 anos antes de Cristo. Caraca. O que aconteceu? Hipócrates ele percebeu que existia um padrão de pessoas que reagiam diferente com cada doença. Só que ele era médico. Então, qual que é a primeira coisa que ele estudou? As doenças. Biologia. Cara, vamos estudar as doenças. O que a doença tem diferente? Só que ele percebeu que a doença não se alterava. O que se alterava era a reação das pessoas. E ele percebeu que existiam fluidos diferentes no corpo. Sangue, bile negra e fleuma. Isso caiu por terra. Pra cá, depois que começaram os estudos, principalmente a bile negra, tá? A bile negra não existe. Só que o que aconteceu? Galeno, 128 depois de Cristo, ele pegou uma teoria que tudo, isso da filosofia da época, que tudo que se existia no mundo partia dos 4 elementos. E que é fato. Uhum. Não tem como você ter objetos sem você ter pelo menos 2 elementos ali Os intencionados. elementos Combinado. ar, terra, fogo E ar. e água. E água. Isso. Ar, fogo, terra e água. Legal. Ok? Ele começou a associar isso. Quando ele começou a pegar a teoria de Hipócrates e dos elementos, ele começou a fundir esses estudos. Onde ele entendeu que existia um grupo de pessoas que reagiam com o ar. Como que é o ar, gente? Ele tá em quente todos e os leve. lugares, tá em todos os lugares, é leve, tá em tudo. A gente consegue estocar ar? Não. Tem uma pessoa. Essa daí, deixa pra lá. A teoria dela tem. Mas vamos lá, teoricamente tem, se você encher uma bexiga. Sim. Só que o que acontece se você estourar? Ela sai fora. Se expande. Esses são sanguíneos. Hum. O sanguíneo ele tem uma característica muito forte de se expandir. Dentro da mandala, ele é quente. Quem são os quentes? São os expansivos. São aquelas pessoas que normalmente têm uma tendência maior de expandir. Uhum. São os extrovertidos. Tá, o expansão seria uma pessoa comunicativa, que se expressa, seria isso? Que Vamos tá, num termo que mais... tá sempre fazendo barulho. né? Exatamente. Sempre fazendo barulho. Cheguei. Entendi. A gente tem um desse na liga, né? Tem. Tem. Mas Tipo, cheguei. É aquela galera que normalmente chega, ela tem uma tendência de se comunicar, de conexão, tá? O A sanguíneo... tendência ou a necessidade? Aí, vamos lá. É uma necessidade que tendencia. Tá. Ok. Porém, depois do autoconhecimento, você vê que essa necessidade você consegue controlar. Uhum. Ok? Mas vamos lá. Ele tem uma tendência de chegar lá e conectar com todo mundo. Esses são os sanguíneos. Uhum. Só que o que acontece? O sanguíneo, normalmente, ele tá muito voltado para conexão com pessoas em todos os lugares. Diferente do colérico. O colérico também é expansivo. Dentro dos elementos, o colérico é o fogo. Uhum. O colérico também é expansivo. Só que o colérico ele não chega falando com todo mundo. Ele tem os selecionados. Ele vai chegar, vai olhar o ambiente, vai ver o porquê que ele precisa se conectar. Aí ele vai se conectar. Uhum. Ele não chega fazendo festa. Ele é mais calculista. É, o nosso colérico chegou um pouquinho mais tarde aqui, não sei se você viu, mas ele chegou, observou. E olha que louco. Aham. Olha a pergunta que eu vou fazer pra ele. Te incomodou chegar atrasado? Não. Não? Certeza? Muito. É, O colérico, ele tem no essa meu questão caso, de... já ia incomodar. Ele tem essa... Mas ele tá assim, mas...
É visual que, tipo, ele chegou e, tipo, caramba, eu queria chegar. Aconteceram coisas que não me permitiu, mas eu gostaria. Normalmente o colérico ele tem essa necessidade de cumprir regras. Entendi. Regras foram feitas para serem cumpridas. Então o colérico ele tem disso. Só que ele chega no ambiente, ele vai olhar e fala, cara, eu preciso me conectar com aquela pessoa porque vai me gerar resultado. O sanguíneo ele já chega para fazer amizade. Oi, tudo bom? Vai aparecer, pavão. Ok? Vender, vendeu. Não vendeu, tava tudo Tá certo. tudo certo. Não, a gente tava falando agora ali, veio um rapaz entregar um negócio de São Paulo, tal, o sanguíneo ficou triste porque teve que devolver. Uhum. Se fosse um pouquinho mal, talvez algo mais barato, ele teria recebido só para não deixar o cara voltar de mãos vazias, de dinheiro, entende? Aí vamos lá. Então, sanguíneos são expansivos, conexão com pessoas. Coléricos são expansivos, mas conexão com resultados. Vai para a parte fria. E, gente, quando eu falo frio, dentro dos temperamentos, são aquelas pessoas mais que que são mais fechadas, são mais introvertidas, não tem uma necessidade de expansão. Ela chega, cumprimenta e acabou. E é legal, porque assim, os 4 elementos é interessante, porque como você falou, né? As pessoas começaram a observar sobre como os elementos se pareciam com as pessoas, né? Então o ar, ele é leve, ele é expansivo, você teoricamente é fácil de moldar, mas é fácil de você perder ele também. Então... Eu falo sobre as coisas ruins aqui ou só coisa boa, gente? Pode é falar. Coisa ruim. Coisa ruim. Cara, porque assim, Estamos eu ia aqui pra entrar nesse aprender. momento, porque assim, você falou sobre colérico. Eu sou um colérico e o elemento que simboliza o colérico é o fogo. E, cara, o fogo, se você usar bem, é top. Só que, se você usar mal, Descontrolado. cara, ele regaça com tudo. Então, assim, é um negócio, porque eu tava até conversando com o Renan sobre isso. Eu li um livro que se chama Temperamentos Transformados, que eu indiquei pra você lá. Aham. E ele compara, né, sobre os temperamentos com os personagens da Bíblia. Uhum. E é muito interessante porque quando ele coloca o colérico, né, ele compara com Paulo. Sim. E Paulo foi um grande perseguidor dos discípulos, seguidores de Jesus. E aí, assim, por isso que o nome do título fala, né, temperamentos transformados, porque através do Espírito Santo eles Foram conseguem se transformar. Só que antes do Espírito Santo, o colérico só tinha coisa ruim, cara. Tipo assim, Não, mas ele não é era- assim, não. Não. Ele sabia muito bem o papel que ele tinha. Opa! assim ninguém entrar na conversa. Até ela. que já tá. Até ela. Ele cumpria muito bem o papel que ele tinha, que era de fazer a perseguição, certo? Mas Então, é ele que tinha é uma coisa interessante. boa. Ele tinha uma objetividade imensa. Ele acreditava muito naquilo que ele achava que era Também, certo. É. Só que o que ele achava que era certo prejudicava muitas pessoas. Entendeu? Sim, Aí entra num ponto muito pensamento, importante. O que é certo e o que é errado? É, Não tem. Depende do ponto de vista, né? Mais Matar ou é menos. certo? não. Não. Mas e lá no Estado Islâmico? É. É. Não, é assim. É um assunto não é. complicado. São É. pontos de Depende vista. da É. cultura, né? São pontos de vista. Aham. Então, assim, cara, existem pontos muito bons, existem pontos muito ruins. Uhum. Ponto. A grande questão é você entender quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos de melhoria. Cara, ponto forte do sanguíneo, comunicação. Criatividade. Uhum. Cara, sanguíneos são extremamente criativos. Eu tive um líder que era sanguíneo, né? E quando a gente encontrava num problema, eu falava, cara, agora não tem solução. Ele chegava, cheguei. E, faz assim, 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 assim. Eu falei, meu, como você pensou nisso, cara? De onde você tirou isso? A questão de adaptabilidade sanguínea é fantástica. É, exatamente. Só que olha que louco, aí vamos falar um pouquinho de coisas ruins. Egocêntrico. Sanguíneo tem uma tendência a egocêntrico. Muito. Fala, toda hora ele consegue inserir o eu na conversa. Eu isso, eu aquilo. De alguma forma. É. Superficialidade. Incrível. Uhum. O sanguíneo é assim, ele compra um livro. É o que mais compra livro, sabia, gente? É? Mas é o que Verdade? mais lê. É o que menos lê. É. Lê 2 páginas. Acabou aquele... Pode falar palavrão? Pode. Acabou aquele tesão de ter Uhum. comprado, acabou. Aham. Vai pro canto. Entendi. Então, existe essa questão do sanguíneo que tem que ser muito bem trabalhada. Essa questão de superficialidade, a questão do eu. Entende? Uhum. Coléricos. Cara, colérico é fantástico. Dentro de uma empresa, normalmente os líderes são coléricos, porque é aquele cara da ação. Sim. Vamos fazer. Só que existe uma questão da explosão muito forte. Eu vejo mais a questão de, tipo assim, a dificuldade em se colocar no lugar do outro.
Porque empatia. como a gente fala muito sobre resultado, né? O colérico, ele é muito obstinado por resultado. E a gente sempre tá buscando soluções. Então, por exemplo, aconteceu um problema, que nem o Renan falou, nossa, cara, eu tava lá preocupado. O colérico vai chegar e falar assim, meu, é tão simples, vamos parar, vamos pensar, vamos resolver. Só que, às vezes, as pessoas têm emoções, e aquelas emoções eu não consigo julgar, porque eu tô vendo buscar resultado, buscar solucionar o problema. E às vezes a pessoa só quer chorar. Às vezes a pessoa só quer um abraço. Não Mas- quer uma resolução de Só problema. quer chorar a pessoa. É muito Mas aí- engraçado o comentário dele. Mas aí que entra, cara, a questão do autoconhecimento e principalmente da profissionalidade. Exato. Cara, o que a empresa muitas vezes tá precisando naquele momento? Sim. Ela tá precisando de um psicólogo ou de um cara que resolva o problema? Uhum. O líder, o gestor, ele tem que ter muito esse tato. Uhum. Cara, eu preciso resolver o problema, mas eu também preciso acolher. Só que o que eu preciso fazer primeiro? Entendi. Às vezes vale a pena você falar assim, cara, faz o seguinte, vai lá tomar uma água, vai lá esfriar sua cabeça, deixa eu resolver aqui, eu já tô indo falar com você. Só que dentro de empresa, normalmente, cara, você tem que olhar pro resultado. Você tem que ir lá resolver o problema. Só que o problema não é o que a gente fala. O problema é como a gente fala. Como? Uhum. Não, eu ia falar super isso, porque às vezes, né, eu percebo que eu gosto das coisas extremamente claras e também objetivas. Então, às vezes eu vou dar um feedback para alguém e vai parecer uma patadinha, entendeu? Mas na verdade é só para deixar melancólica? muito claro. É? Só para deixar muito claro aquilo que eu tô querendo expressar. Mas tem essa tendência, né, de algumas formas que a pessoa reage e tem daí a consequência de como que o outro entende, né? Então, é legal a gente aprender pra gente começar a adaptar o comportamento, como você estava falando, né? Você sabe qual a dica que eu dou normalmente pro melancólico? Deixa a pessoa falar. Fala, o que você tá sentindo com relação a isso? Uhum. Aí ela vai falar, eu tô sentindo assim, eu achei isso, tal. Com base do que ela falar, você dá o feedback. Uhum. Porque às vezes o colérico, o melancólico, ele é mais seco. Ele é Sim. resultado. Ponto. Ele não tem essa empatia Uhum. de ir lá. Não tem. Mas quando você fala assim, o que tá acontecendo? Fala pra mim. Aí a pessoa vai e fala. Com base do que ela falou, você fala, olha, legal isso daí, muito, muito bom. Mas e se nós olharmos por esse ponto de vista? Aí você faz a pessoa pensar sobre aquilo. Aí, por mais que seja lógica, por mais que seja um pouco mais seco, vai soar de uma forma positiva para a Uhum. pessoa. E é por isso é bom saber sobre temperamentos, porque até a forma que você vai dar um feedback muda, É. né? Porque, como você falou, já leu ela, falou, você é melancólica? Só pelas palavras que ela usou e Sim. pela forma, né, É. que ela se Expressão. posiciona, se Expressa. expressa. É muito interessante. Olha E que aí- interessante, olha para ela. Tem muito traço? Tem. Olha a Não, tem testa. bastante botox? Ela Entendi, tem o aqui, traço no mas facial, olha- tá, entendi. Entendeu? Porque Ela eu não falo tem. traço assim, por exemplo, quando ela vai falar, ela coloca o ombro pra frente assim, e aí a gente já consegue entender. Tipo, é uma pessoa que já tá mais ali retraída, e aí quando ela fala é mais pausadamente, é mais tranquila. Mas quando ela fala de fato assim. Só que é sempre assertivo. Hoje é muito assertivo. Exatamente. Hoje, por exemplo, ela deu diversos feedbacks pra gente no grupo, mas são feedbacks que falam assim, cara, é verdade. Agora de É verdade, é verdade, é verdade. Olha que interessante. Eu sou sanguíneo. Aham. E eu tenho uma grande dificuldade, muitas vezes, de analisar algumas coisas. Cara, minha cabeça é muito louca. Eu penso em várias coisas ao mesmo tempo. E eu não tenho essa questão de organização. Uhum. Hoje eu tenho uma pessoa que é melancólica trabalhando junto comigo. A minha sócia eu creio que ela é mais pro sanguíneo, não tenho tantas certezas, às vezes eu fico na dúvida, mas por essas coisas essas características, que depois eu acho que você pode falar um pouco mais, inclusive. E é totalmente. Aí é você entender que eu tinha uma questão muito frustrante de organização e não sei o quê. Entender que, tipo, não vai rolar, entendeu? E ela não sente essa necessidade, mas ao mesmo tempo ela desenrola muitas coisas, como no comercial mesmo, que eu já Já não é já muito não sua vou. área. assim. Então é libertador mesmo. E é legal ver que vocês se completam de fato. Em Yin Yang, Sim. você vê as duas juntas e fala, nossa, É sociedade esse o perfeita. ponto. Cara, você sabe a pergunta que eu mais escuto? Aham. Qual o temperamento é de Jesus? Sabe Eu lidar com todos. eu não acho consegui que identificar. Ele é todos, né? Eu Ele é não- o sexto elemento. Nem o quinto, é o sexto. Olha que louco. Não tem um padrão assim, você não enxerga, cara. Dentro dos elementos, há uma divisão, certo? Onde todos se completam para um todo. Ok?
Então, por isso que nós precisamos ter os elementos e, por consequência, os temperamentos. Jesus tem partes? Não. Ele é um todo. Se ele é um todo, ele não tem temperamento. Legal. Se ele tivesse temperamento, ele teria pontos fracos, pontos de melhoria. Jesus tem pontos de melhoria? Ou seja, Jesus não tem temperamento, Jesus é um todo. Que legal. Então, até entrando nesse viés, eu já ouvi sobre ter um quinto temperamento dentro dessa parte mais espiritual. Qual que é essa relação desse supino, né, que eu ouvi dizer? Então, isso são estudos que vêm no decorrer da história. Dentro da teoria de Hipócrates, são 4, tá? Mas existem outros exemplos. Vem o DISC, vem o MBTI. Já ouviram falar do MBTI? Não conheço. MBTI, se eu não me engano, são 16. O Enneagrama são 9. Enneagrama são 9. Mas aí se eu falar pra vocês que se eu desmembrar todo o temperamento, são 12. Mas, por exemplo, o temperamento, porque assim, existe uma grande diferença entre temperamento e comportamento. Em partes. Porque o temperamento é o que eu sinto naquele momento. E comportamento é como eu ajo. Exato. E aí, às vezes, existe essa distorção por conta do comportamento. Exato. Certo? Exato. Tá. Por isso que normalmente as pessoas confundem temperamento com personalidade. Não tem nada a ver. Temperamento mais personalidade molda o caráter. Temperamento e personalidade são coisas diferentes. Temperamento você nasce. Você nasceu com essa base sólida de Era essa comportamento. uma pergunta. O que me tornou fleumático? Você nasceu. Foi lá e falou, ó, vai ser. Existem várias teorias sobre isso também, tá? Uhum. Existem pessoas que falam que é algo do seu DNA, que é algo mineral. Cara, você quer saber a minha opinião? Deus te fez assim, velho. Que legal. Deus te mandou como É fleumático. um tempero. Isso na aqui, ó. vida dele ali. Ele vai agir desse jeito. A essência dele é essa. Que legal. Com base nisso, ele vai se posicionar no mundo. Tanto que, dentro de uma matriz espiritual, nós não seremos cobrados pelo nosso temperamento. E nem pela nossa personalidade. Mas sim pelo caráter. É o que com o meu temperamento, mais a minha personalidade, eu fiz no mundo. Entende? Sim. Então, a grande diferença é, o comportamento normalmente é personalidade. Existem sanguíneos que são introvertidos. Mas por causa da personalidade, não por causa do temperamento. Existem fleumáticos que normalmente vivem num ambiente com muitos coléricos que ele se sente muito mal por ser do jeito que ele é. Você viu no último treinamento, quando as pessoas descobrem que são Sim. fleumáticas e o porquê reagem daquele jeito, parece que ela se liberta. Por isso que a gente fala destravar, né? Desbloqueia. Ela fala assim, nossa, eu me encontrei. Eu entendi o porquê que eu ajo desse jeito. Então, a grande diferença é temperamento. Cara, você nasceu com esse temperamento. É uma base sólida sua. A personalidade são os seus comportamentos, que aí são moldados. Aí, entra os P's da vida, né? Pai, pastores... P's, né? Professor. Vem todos esses P's na vida. Programador. Exatamente. Brincadeira. Vem todas essas programações, Patrão. patrão, padre, enfim, Isso. todos esses P's da nossa vida que desenvolve a nossa personalidade. Então essa é a grande diferença. Temperamento nós nascemos é o sentimento, é aquilo que nós sentimos. E a personalidade é aquilo que nós fazemos conforme o ambiente. Porque eu vi você falando sobre e eu achei bem interessante e fez muito sentido. Porque às vezes o comportamento, por exemplo, eu sou uma pessoa, vamos dizer, supostamente, sou introvertido, mas o meu sentimento era que eu fosse extrovertido. Eu gostaria muito, lá dentro eu me sinto uma pessoa que precisaria falar pro mundo. Mas por conta de a minha infância, meus pais me bateram quando eu me posicionava, enfim, fui frustrado na escola, as pessoas riram de mim quando eu falei num palco, aí o meu comportamento começa a se tornar mais introvertido, e aí eu me sinto como vamos dizer assim, um melancólico. Mas, na verdade, o meu sentimento interno é como um sanguíneo. Isso daí é muito interessante quando você falou, porque não tem a ver como que você se comporta, tem a ver como que você se sente em relação àquela situação, Exato. né? Tipo, num palco. Eu fico com muito medo. Cara, mas será que esse medo é do seu temperamento? Ou esse medo são dos seus traumas, dos seus bloqueios, das suas vivências, né? Então isso é muito difícil. Você tem que parar realmente para refletir, né, sobre o que eu tô sentindo nesse momento, né? É aí que entra o autoconhecimento, né? Aí que entra o autoconhecimento. Que legal. Que entra o Exatamente. autoconhecimento. E a gente tava conversando ali um pouquinho antes de chegar, que daí eu queria entrar nesse assunto.
essa análise de temperamentos dentro das empresas. Boa. Qual resultado você consegue extrair, por exemplo, entendendo os temperamentos que tem dentro do seu time, por exemplo? Cara, é muito interessante isso, porque assim, nós somos dessa área de Aham. desenvolvimento dentro das empresas, né? E a primeira coisa que nós entramos na empresa, o que normalmente nós olhamos? O clima. Uhum. Como que tá o clima dentro da empresa? Aí você começa ali, conversa com um, conversa com o outro, entende, enfim. Então, a primeira coisa que eu faço é entender o clima dentro da empresa. Cara, o que está acontecendo aqui? E normalmente são falhas de comunicação, ponto. Então, o que normalmente eu faço? Eu pego os donos e os gestores e treino eles. Falo, cara, ó, temperamentos é assim, 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 nós iremos fazer um trabalho assim, 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 assim dentro da empresa, ok? Pegamos os colaboradores. A gente começa a treinar com o viés de clima dentro da empresa. Por quê? Cara, se você conseguir, dentro do ambiente, deixar um clima favorecível para o resultado, é muito mais fácil. O que envolve o clima? Porque, assim, clima tem a ver com a pessoa estar feliz trabalhando? Cara, é assim, ó. Dentro de um resultado da empresa, imagina que o resultado está aqui no meio. Primeiro, são pessoas. Depois, processos. Depois, vendas. Se dentro da empresa... Pode perguntar. Não, eu só fazer um comentário. Eu adorei, cara. Vou tatuar indicador aqui, velho. Eu achei que legal. Você vai tatuar uma casa. Essa aqui é É uma casa. Genial, genial. Tudo tem um porquê, velho. Tudo tem um porquê. É aqui, entendeu? São uns gráficos assim, ó. Legal, gostei. Vamos lá. O primeiro nível são pessoas. Cara, e o que se torna um clima agradável? A primeira coisa é respeito. Quando as pessoas se respeitam os limites dentro de uma empresa, tendenciosamente o clima melhora. Cara, eu iria. Acho que até antes do respeito, eu acho que teria que vir até aquela pirâmide da base, né? De necessidades, de Maslow, que seria as necessidades físicas. Porque assim, cara, muitas vezes eu vou chegando na empresa e aí a gente vai analisar por que os colaboradores não estão gerando resultado. E aí, chega lá, o cara não tem nenhum papel higiênico pra ir no banheiro. E isso entra no quê? Respeito. Tá. Invistam nos seus ambientes, tá? Total, total. Respeito. Respeito. É uma falta de respeito, realmente. Porque, cara, como é que você vai querer exigir performance do seu colaborador se ele vai no banheiro, não tem papel, não tem um sabonete pro cara limpar a mão? Respeito. Faz sentido o que o Isso. Tom tá falando, porque assim, você precisa entender as pessoas, né? Isso é respeito. Uhum, Cara, eu entender o seu limite, as suas necessidades é respeito. uhum. Entende? Então, quando eu ensino para as pessoas, cara, ó, ele é de um jeito, ele é de outro, ele é de outro, eu sou de outro. Olha que louco, nós temos 4 temperamentos aqui nessa mesa. Uhum. Olha só. E olha que louco, nós É estamos verdade. posicionados conforme a mandala. Olha. Que legal. Que legal. Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Aham. Caraca. Nossa, Olha que louco. Não, Ó, não foi nem sem foi querer. combinado Não isso. foi combinado. Não foi combinado. que legal. Os elementos são... Depois a gente A pode... gente posicionou da forma da mandala. Depois a gente poderia colocar um problema na mesa e como entender cada um como cada um reagia. resolvia. Ótimo. Exatamente. Boa, gostei, Exatamente. gostei. Mas perceba, quando o colaborador entende que não é que a pessoa é chata, mas é a forma que ela vê o mundo. Uhum. É a forma que ela enxerga a empresa, é a forma que ela enxerga o cenário. Quando as pessoas começam a entender esses limites e respeitar, consequentemente o ambiente muda. Sim. Uhum. Mas tem uns que é meio chato mesmo, né? Cara, Tem uns que é chato de verdade. é assim, ó. Você sabe. Sanguíneos nunca se acham chatos. É. É. Vou ter que concordar. Tem. Mas, cara, é tudo uma questão de também desenvolver. Se a pessoa quer se desenvolver, ela acaba entendendo esses limites também. Uhum. E tem aquelas pessoas que não querem, e tá tudo bem, cara. Tudo certo. E é libertador quando você conhece o perfil de comportamento do seu amigo de trabalho, né? Quando eu fiz um treinamento que é o Enneagrama que a gente tava conversando Sim. um pouquinho antes da gente começar, de fato, eu consegui entender o perfil de todas as pessoas que trabalhavam comigo. E até a forma de pedir dentro do Exato. trabalho. Falei, cara, tem uma pessoa lá no meu trabalho que é padrão 2, ele gosta muito de ajudar as pessoas, tá? Que é o que você mesmo citou aí, seu padrão de comportamento, né? Então eu tinha jeito certo de pedir as coisas com ele. Falo, cara, preciso muito da sua ajuda. Seria me ajudar Nossa, muito se você fizesse Se você fizesse isso aqui, eu ia ficar muito feliz. Cara, ele
Já era. Fala qual que é o carro que eu tenho que capotar. Eu vou. Era desse jeito, cara. Exatamente. Eles são sanguíneos, velho. E tinha uma pessoa que era o padrão 7, que é o padrão mais explosivo, mais entusiasmado, que é o padrão do Léo. Cara, resolve isso pra mim aqui que eu vou ficar muito feliz. Nossa, eu vou ficar muito contente se você resolver isso aqui pra mim. Não, pra já, deixa eu Agora. resolver. É? Então é muito interessante o seu trabalho dentro de uma empresa nesse ponto de vista, porque você fala pra todo mundo como todo mundo se comunica e, cara, todo mundo engaja. E Exato. também saber colocar essa pessoa no lugar certo. Porque, por exemplo, Eu você ia falar colocar... exatamente isso. Se você ajuda na orientação de relocação, assim, de função. Processo seletivo. Acontece demais, cara. A gente chega lá, um cara do financeiro, um sanguíneo no financeiro, preso numa sala. Ninguém pode falar nada, prestar atenção, focar em... Cara, vamos lá. Meu, é pedir a morte. É. Vamos lá. Cara, até dá certo. Só que o cara precisa ser muito treinado e muito tempo. Tem que ter muita insistência ali. É. Exemplo, tem uma empresa que eu presto consultoria que a menina do financeiro é fleumática. Uhum. Cara, e teve um dia lá que deu um pau no caixa, que não tinha dinheiro. Cara, imagina o que aconteceu com essa menina. Chorou. Desesperou, Uhum. né? Aí que eu digo, vem aqui, senta aqui. Vamos conversar. Ó, não foi culpa sua, tá? Ergueu, agora vamos, vem junto comigo. Pega na mão e vamos. Então, quando você entende isso, você consegue fazer esses malabarismos. E aí, processo seletivo. Normalmente a empresa fala, eu preciso contratar 10 colaboradores. Ok, qual o temperamento? Aí normalmente a empresa fala, cara, não sei. Uhum. Tá bom, vamos mapear. Aí a gente olha, quais são os setores? Ah, é um setor de vendas, é um setor financeiro, é um setor, sei lá, Qualidade. qualidade. Ok. Normalmente vendas, gente, eu tô falando normalmente, mas não é um padrão, tá? Não é uma regra específica isso. Vamos colocar coléricos e sanguíneos aqui, porque são mais extrovertidos, são mais expansivos nessa área. Vamos pegar nessa área aqui do financeiro, vamos colocar um melancólico ou um fleumático. Vamos pegar na questão da qualidade aqui coléricos e melancólicos, porque eles são mais precisos, eles são mais voltados para o resultado. Ah, beleza. Aí nós vamos para o processo seletivo. Então eu ajudo as empresas normalmente a selecionar quais os padrões de temperamento para cada área. E normalmente tem um 80% de assertividade. Que legal, as empresas precisam saber mais disso, né? Sim. Você imagina se você coloca a pessoa certa no lugar Eu já Isso vi é muito animal. dizer isso. Uhum. O empreendedor falar, nossa, aquela pessoa é muito boa, mas eu não sei o que acontece que não desenvolve Ela o tá no lugar trabalho. errado. Eu não quero demitir porque ela é uma pessoa boa, ele consegue reconhecer Realoca a qualidade, ela. né? Realoca ela. E no processo seletivo, como é que você faz pra descobrir o temperamento da pessoa? Eu não faço processo. Eu não falo sobre a empresa. Eu deixo a pessoa solta. Fala pra mim sobre uma coisa. Vamos Cara, conversar quem é sobre esse você, tópico. velho? Conta você. O que você legal. faz da vida? O que você gosta de fazer? Quantos filhos você Uhum. tem? Onde você mora? Tá chovendo lá? É. E aí você vai soltando a pessoa. E a pessoa vai. É óbvio, gente, que existe uma pressão. Porque é um processo seletivo, Sim. cara, é emprego, envolve dinheiro, envolve sustento da família, enfim. Mas normalmente você consegue fazer a pessoa se soltar. Tendo papos ali não voltado para a empresa. Depois que você percebeu que a pessoa se soltou, aí sim você fala de negócio. Tanto que, cara, quando eu vou fazer entrevistas, não é rápido. Não é rápido. Normalmente eu levo um tempo maior com cada candidato para entender, para conseguir fazer uma leitura, para identificar. Cara, não identifiquei. Amigão, vem aqui. Como que você se sente em tal coisa? Eu tô com o computador aqui, ó. Só no teste. E aí, como eu falei pra ela, ó, como você se sente, não como você se comporta. Ela vai respondendo, eu vou colocando. E aí eu consigo ver no gráfico o que ela tem tendência a ser. Legal. Mas a primeira coisa que eu olho, gente, é se ela é quente ou fria. Uhum. Porque daí você filtrou nível 1. Agora, talvez filtre o nível 2. Aí, cara, ela é lógica ou ela é mais emocional? Uhum. Cara, se eu sei se a pessoa é quente, opa, ela é quente, e ela é mais voltada pra pessoa, sanguíneo. Ah, ela é quente, voltada mais pro lógico, colérico. Ela é fria, voltada pro lógico, melancólica. Ela é fria, voltada mais pras pessoas, fleumática. Traumático. Legal. Quais foram as perguntas que eu te fiz quando eu cheguei, você lembra? Sobre como eu gostava das pessoas, como eu me comportava com relação às pessoas, o que eu sentia com relação ao próximo. Como que você se comporta quando você chega no ambiente? Exatamente. Ele descobriu o meu sem perguntar nada. Já olhou já? Você ficou o pé na porta? Foi meio assim, tipo, tinha 30 pessoas na sala. Eu só fui lá e conversei com ele. Pronto. Aí ele olhou e falou assim, cara, esse cara não falou com ninguém, veio direto comigo. Perguntou sobre meu trabalho, Intencional. já descobriu. Foi no resultado. Eu quero isso.
Exatamente. E é detalhe, gente. É só você começar a perceber. É que nem você fez a pergunta, como que você faz tudo isso? Tipo, como que você consegue observar? É detalhe. Uhum. É detalhe. É só você entender o padrão. Entender o padrão, você pega detalhes. Que legal. E tem que ficar atento, né, cara? Você tem que estar com o radar ligado, porque às vezes as pessoas são muito desatentas a isso, né? Então, tipo, treinar a atenção. Como é que é isso? Tipo, eu preciso ser um observador. Eu, como colérico, eu já tenho a tendência de ser muito observador. Então, tipo, eu começo a olhar, observar, eu já sei. Tipo, se eu virar as costas aqui, eu já sei como você tá vestido, o que você tá no braço, como você tá, sua roupa, seu relógio e tal. Só que, por exemplo, a minha esposa, ela é fleumática. E, cara do céu, é desligada, ela assusta o tempo todo. Tipo, Ela não tá assistindo, não, né? tá, depois Ela vai eu vou assistir. mandar esse corte, vou mandar esse corte. Ela- Foi muito engraçado, porque, cara, assim, a Tudo gente bem, tava... vai ficar tudo bem. Beleza. Tranquilo. Ah, beleza. Bem. É muito engraçado, porque a gente tava em casa, tipo, lá tem os cachorros, parece um boi, assim, de couro. E era de noite, tava escuro, só que ele veio correndo na nossa direção e deu pra ouvir o barulho do cachorro correndo. Eu vi ele de longe. E ele apareceu na frente dela. Ai, meu Deus! Eu falei, Débora, você não viu o cachorro correndo? Barulho da pata, a velocidade que ele veio. Tipo, já deu pra saber que ele já tava aproximando, chegando e tal. E ela, nem percebi. Aí, ou seja, ela nunca tá com o radar ligado, entendeu? Agora, como que treina isso? Perceba o seguinte. Essa água. Se eu deixar ela parada aqui, sem mexer em nada, o que vai acontecer com ela? Fica Vai parado. ficar parada. Esses são os fleumáticos. O fleumático é assim. Ele é interno. Aham. Ele é É. aqui dentro. Aham. Ele não tá pra fora, ele tá aqui. E tá tão gostoso aqui? É ótimo. É tão gostoso aqui? É isso aí, cara. Tá bom aqui. Isso. Tá bom aqui. Cara, o mundo tá caindo, tá tudo bem. Beleza. Esses Beleza. são os fleumáticos. Tom, mas eu preciso desenvolver essa característica. Cara, aí é treino. É. É treino, treino. Sair da zona de conforto. É o tempo todo eu tô saindo da minha zona de É conforto. isso. A partir do momento que eu identifiquei o meu padrão de comportamento, que casa muito, eu tô o tempo todo me buscando sair da minha zona de conforto. É isso. Cara, tá confortável no trabalho? Vou abrir uma empresa. Cara, já tem a quantidade de cliente específico, vou abrir mais um. É isso. Cara, não tô conseguindo. Vou contratar uma pessoa, porque se eu contratar uma pessoa, eu vou ter que trazer mais dinheiro pro caixa e vou ter que trabalhar. E dá medo? Dá pra caramba, mas eu vou, mesmo Vai. assim. Aí depois, E depois que eu aprendi, cara, vai aí depois de um tempo certo. você olha assim e você fala, cara, não tem mais medo disso. Não, é só isso. Tipo, passou. É. Exemplo, gente. Na semana retrasada eu fui pra Paulista gravar na Paulista. Que legal. Nossa, eu vi isso daí. Cara, eu já falo em público, não Aham. tenho dificuldade com isso. Mas vai na Paulista gravar. Uhum. Um monte de gente passando, parando, olhando pra você, tipo, cara, será que é algum artista? Cara, isso pra mim foi um baita treino. Uhum. É algo que, tipo, nunca tinha passado por aquilo. Você acha que deu medo? Ux, muito. Óbvio. Mas, cara, foi um baita evolução que eu tive de falar em público no meio da Paulista, com um monte de gente te olhando, um monte de gente julgando o tempo todo, gente atrás da câmera olhando o que você tá falando, parece que querendo que você erre, enfim. Mas foi treino. Então, Mas é legal, porque assim, isso eu acredito muito que, por exemplo, a gente não elimina o medo. A gente aumenta a nossa coragem. Então, como que a gente aumenta a nossa coragem? Através de micro resultados. Exato. Através de micro resultados. Eu consegui elevar o nível da minha coragem e não é que eu diminuí meu medo. Foi minha coragem que elevou. E aí, quando você percebe que você não precisa trabalhar o medo, mas sim a coragem, muda totalmente. Porque eu comecei a colocar objetivos, pequenos objetivos. Cara, é coisa simples. Nossa, se eu andar de bicicleta, eu ando 20 km normalmente. Pô, vou aumentar para 30. Micro resultado. Pô, agora eu aguento 30. Eu vou arriscar 50. é isso. Micro resultado. Pô, vou andar 9 dias a pé até Aparecido do Norte com a mochila nas costas. Micro resultado. Agora, cara, pra mim, tipo assim, 100 km é perto. E por que você começou a fazer isso? Porque eu queria aumentar, ter mais resultado. Resultado no quê? Olha aqui, olha onde a gente vai Olha chegar. que- Resultado no quê? Em O que andar de bicicleta tá gerando pra você? Satisfação. Então, é um negócio muito louco, porque assim, ó, eu acredito muito nisso e eu vi um vídeo na internet sobre isso que eu achei interessante, porque, por exemplo, fala sobre a gente eliminar estresse, né? Sim. Então,
eu acredito muito que o meu trabalho, como eu trabalho muito sentado, falando, pensando, eu não consigo descansar parado, pensando. Porque é como se eu estivesse trabalhando. E aí, eu falei assim, cara, eu me exercitando, que é o contrário do como eu trabalho, eu relaxo. Entendeu? Só que meu relaxar é competitivo. Então, assim, eu não consigo. A gente foi andar de bicicleta. Cara, subida, eu amo subida, e tá sempre chegando em primeiro, cara. É Maluco. doido. Vou trocar pneu. Eu começo, cara, furou o pneu. Eu tenho que ser o mais rápido de trocar pneu. 3 minutos trocando pneu. É Então, na absurdo. sua cabeça. Na E minha aí- cabeça é sempre E olha isso. que legal, porque a gente pedala junto, né? Sim. E qual que é o meu objetivo de andar de bicicleta? Porque lá não tem nada pra pensar. Lá é eu e a bike, suave, natureza, eu e eu. Cara, quer subir primeiro? Suba. Deixa eu aqui, de boa, tranquilo com os meus pensamentos. É isso. Mas olha que louco, cara. Para nós fazermos algo, para nós sairmos da zona de conforto, tem que ter um objetivo. Tem que ter uma necessidade. Se a pessoa não vê uma necessidade, ela não vai sair. E aí, o que eu faço hoje, cara? Às vezes tem algumas coisas que a gente não quer fazer. Que a gente olha e fala, cara, não gosto disso, mano. Aí Muita eu coisa. coloco assim, cara, se a vida do meu filho dependesse de eu fazer isso, Opa, aí. Muda. o jogo muda. Uhum. Então, a grande questão, cara, é nós entendermos a necessidade daquilo. Uhum. Exemplo, cara, por que um fleumático precisa desenvolver uma competência de comunicação? Ah, cara, porque eu quero trabalhar com isso, por causa disso, por causa disso. Ok, então eu vou desenvolver. Agora, você fala, cara, você precisa desenvolver sua técnica de oratória. Pra quê? Pra quê? É que são os porquês que fazem a gente se movimentar, né? Não adianta você pegar e falar assim, eu vou correr uma maratona. Pra quê? Agora, se lá no final da maratona tivesse a pessoa da sua vida te esperando e aquele seria o único momento, você correria até de calça jeans. Cara, se a minha mãe fosse voltar à vida eu correr uma Ironman, óbvio que eu Faria iria. um Ironman. Entende? São os porquês. É o porquê. Eu fiquei curioso, Aline, por que você andaria de bicicleta? Eu acho que também no sentido parecido com o do Emerson, de não pensar em nada, porque eu acho que a minha cabeça pensa o tempo todo. Aham. Nesse momento eu estaria tranquila, mas eu não tenho a menor necessidade de chegar em primeira. Inclusive, a competitividade não é uma coisa que me agrada muito, entendeu? Eu gosto das coisas no meu tempo, sem pressão, tranquila. Então, é bem nesse sentido. Agora, se alguém vem, não, vamos andar em tal lugar porque a gente precisa daquilo, eu já falo, ih, já não quero ir mais. Entendeu? Aline, Eu posso falo- fazer uma pergunta? Você se cobra muito? A Só cada, a minha maior carrasca. a cada 3 minutos é uma cobrança, né? Ela fala, né? Com certeza. Sabe por que eu fiz essa pergunta? É. Porque esse é um dos maiores conflitos internos do melancólico. A autocobrança. Tudo tem que ser perfeito. Uhum. É uma onimatia. Onimatia é a doença de querer ser igual a Deus. Porque nós queremos a perfeição das coisas. Sim. Então, a cobrança do melancólico, por ser perfeito, por ser sempre o melhor, o seu melhor, ou as coisas estar sempre o melhor possível, é o que mais o melancólico sofre. Olha que louco isso, né? Que legal. E eu acho que é nesse sentido também que a gente tem o costume de ter essa análise de tudo que pode acontecer de errado, ou todas as coisas que podem e se, né? melhorar. E se. Exatamente, porque você já tá buscando aquele resultado perfeito, né? Você já Então, deixou o de que fazer pode alguma melhorar? coisa? Muitas coisas. E olha a Eu profissão acho que dela. essa E a sua esse profissão, é o né? a maior coisa que me impacta é esse sentido de não paralisar por querer tá Tudo perfeito. tudo em conformidade pra agir. Porque às vezes tem algumas coisas que você precisa simplesmente fazer, né? É. E pra mim, se não tá tudo redondinho assim, eu falo, não, pera mais um pouquinho, deixa eu analisar isso aqui, ó. E a profissão dela é muito legal porque ela é arquiteta, né? E pra sua profissão, esse tipo de pensamento é muito bom, né? Pra algumas coisas, eu penso que assim, projeto é muito importante essa análise. Mas em obra, por exemplo, que geralmente a minha sócia está, é a resolução rápida ali. Então, às vezes, você tem que agir, depois a gente vai ver o que vai acontecer, entendeu? Uhum. Então, é muito importante esse complemento na empresa. Eu acho que, assim, todo mundo fala, né? A sociedade é difícil. Mas se você tiver esse casamento, é muito bom. Sociedade Porque é você apoia. necessário. Um ao outro. É necessário. A gente não consegue nada sozinho. Uhum. É que muitas vezes existe uma crença, né? A sociedade não presta, a sociedade... Cara, mas... Crença e traumas também, né? Exato. Traumas passados. Quem Existem nunca que teve acontece, problema né? com um sócio e tal, né? Mas eu tenho um cliente que são 2 sócios. E são 2 sócios de perfis comportamentais totalmente diferentes um do outro, assim.
Mas, cara, é incrível você ver o resultado da empresa. Sim. É um escritório de advocacia que é muito famoso aqui na cidade, mas os dois administram tão bem aquele escritório que você fala, cara, que legal isso, né? E eles se conversam entre eles, assim, às vezes tem uma brincadeirinha assim, uma brincadeirinha um pouco mais, mas é uma brincadeira normal mesmo, de fato. E eu falo, cara, vocês se completam. Assim, é completamente legal a forma como vocês administram, às vezes um dá um ponto de vista, o outro dá o outro, e eles conseguem chegar numa conclusão tranquilo. Nossa, cara, você falou um negócio agora que eu parei pra pensar. Todos os meus sócios são sanguíneos, cara. Ah, é? Que legal. Olha só. Todos, velho. Eu tenho um daqui de Limeira, eu tenho um que tá na parte estratégica do digital e tenho mais 2 numa empresa de São Paulo. Uhum. Todos são sanguíneos, cara. Eu não tinha parado pra pensar. E como é uma reunião com todos esses sócios? Imagina. Cara, toda eu não reunião é quero uma estar na festa. Aí que entra a questão. Vamos Eu fazer sou um mais churrasco. lógico. Porque Olha você só. tem consciência, né? A Consciência. muda tudo. Consciência. Eu sou mais lógico. Vai negociar preço, sou eu. Vai determinar as coisas, sou eu. Uhum. Tanto que as pessoas às vezes me olham e falam que eu sou colérico. A primeira vez que eu vi, né, uma palestra sua, até você falar que era sanguíneo, eu fiquei muito na dúvida. É. Eu Muita achei gente fala que eu muito sou colérico. objetivo, É. assim, e tal. É. Eu achei... Mas aí que entra a questão do treinável. Uhum. Uhum. Cara, se deixar por mim, Até amanhã. Vai falando. é só Isso. piada, Essa. só. Uhum. Mas aí quando você entende a necessidade das coisas, muda. Seria interessante a gente fazer a dinâmica que você falou do problema. Do problema, né? É, Achei legal, eu é, pensei achei nisso, legal. né? Pensa num problema aí, Emerson. Quem tem um problema de prontidão aí pra resolver? Problema. Vamos lá, eu preciso fazer com que esse copo saia daqui sem... Vamos trazer um problema real de uma empresa. Ótimo. Vamos dizer o seguinte, eu tenho um problema que é aumentar faturamento. Uhum. E aí, qual é a visão de um sanguíneo para aumentar o faturamento? Qual seria a sua primeira sugestão? Teria que trazer uma... Mas peraí. Que tipo de negócio? Eu vou ter que entrar só com temperamento ou pode ir, tipo, o tom? É o temperamento. Temperamento. Só o temperamento. Cara, eu O que acho você que sente sobre... eu acho que devia fazer uma festa, velho. Pra motivar os colaboradores, né? Vamos fazer uma ação social Tá. que melhore o clima e se torne uma festa aí na empresa para que a gente melhore o clima festivo para que a gente melhore os resultados. Olha que engraçado, cara. O que você pensou? Eu já penso várias perguntas, eu não consigo falar nada. Tipo assim, eu preciso saber quanto que vende essa empresa? Qual é a margem que tem? Quantos clientes passam nessa loja? Chato, né, velho? É muito chato, Tá mas que aí pariu, começa- já começa a pensar Cara. em várias porquês, assim. A minha análise é assim, cara, eu preciso entender antes. Deixa eu conversar com algumas pessoas pra gente entender o que tá acontecendo, Só- entender o ponto de vista delas sobre, porque, cara, não tá faturando, quem vai saber é o vendedor por que não tá faturando. Então eu vou entender o que tá acontecendo com ele pra gente poder chegar no resultado final. Caraca. Eu já vou querer saber. Vamos trazer os números aqui. Onde começou o erro? Quando é que começou a acontecer isso? Essa análise também dos dados que a gente tem, que é mais fato. As pessoas às vezes vão ser tendenciosas. Vamos olhar o que acontece de fato. Cara, que louco que aconteceu aqui. Que louco. Ele, pessoas totalmente querendo extrair das pessoas. Ela já pensou no erro. Tipo, já foi direto aonde tá o erro. Dos números. Os números. Eu já fui, tipo, análise, dados, resultado. E aqui você, querendo tipo, animar a oba, galera. oba. Já vamos fazer uma festa. Ah. Que legal. É isso. Aham. Ó, é Caraca. por isso que eu perguntei, cara, eu vou com temperamento ou eu vou Aham. com tom? E o Porque, Tom, o que ele faria nesses... cara, a primeira coisa, na verdade, seria uma mistura de tudo isso aqui. Aham. Normalmente eu faço uma mistura. Cara, o que tá acontecendo? Nossa, Por que chegou nisso? você abriu um negócio na minha mente aqui agora, faz muito sentido. É tudo. Não é, É um tudo. só. Aí você pega ali e fala, cara, cadê os indicadores? Onde tá o erro? Aonde começou isso? E aí, vamos perguntar pras pessoas agora. Vamos trocar uma ideia com as pessoas? Uhum. Cara, se for necessário, vamos fazer uma ação social aqui interna. Exatamente. Pra gente Então, motivar é o a galera? passo, né? É. E daí... Pessoas, processos, resultados. Legal, hein? Legal. Show de bola, cara. Nossa, que é, aula. É aí que entra a grande questão, cara, que não pode ter as pessoas com o mesmo temperamento dentro da empresa. Tem que ter pessoas diferentes. Para que as pessoas façam brainstorms para chegar num resultado. Que a Aí empresa- você falou o ponto-chave, cara, brainstorm. Porque não adianta nada você ter as pessoas, mas não dar voz para essas pessoas para Exato. elas poderem expressar o que elas realmente pensam sobre. Porque às vezes você chega tão enviesado numa reunião ou enviesado por questões assim, eu tenho a melhor solução, você tem que
ir na minha melhor solução porque você é meu subordinado, por exemplo. E aí a pessoa nunca dá a opinião dela. E o que aconteceu aqui é assim, estamos iguais, todo mundo vai ter a opção de expressar o que você pensa sobre, sem julgamento. Então, quando a gente fala sobre ouvir pessoas e trazer novas soluções, é isso, né, cara? Você dá a abertura, mas muitas pessoas não têm essa visão. Tipo assim, eu sou o líder, eu sou o dono dessa empresa, eu sei o que é melhor pra ela. Cara, você matou É muito louco isso, porque nós mudamos de opinião, muito, graças o a tempo Deus. todo. Porque é assim que a gente evolui. E, cara, eu entendi hoje que é muito normal mudar de opinião. É. Cara, não tem por que Acho você que é natural, né? fixar aquela ideia e, não, eu vou com aquela ideia até o final. Você pode mudar, tá tudo bem mudar de opinião, é Cara, saudável. isso Que é ser bom que a gente humilde. muda. É, Você ser humilde e falar, cara, você tem razão. Vamos na sua linha. isso. Tá tudo bem. E Entende? você precisa ter emocional pra isso, porque não é fácil, né? Principalmente o ambiente, porque as Exato. pessoas chegam pra você e falam assim, nossa, como você mudou? Fala, cara, que eu mudei, mano. É. Evoluí. O que você Tipo, você não é Nossa, mais não o era mesmo. assim. Você não era assim, você mudou, tá mudado, Como que hein? o pessoal fala quando você vai em treinamento, cara? Você foi numa seita? Fizeram lavagem cerebral. Fizeram lavagem você. cerebral. Não é, cara. É só você olhar contra o viés. Uhum. Você entender que o seu não é algo que imutável. Cara, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ideias, o nosso cognitivo pode mudar. E tem que mudar. Tem. Imagina se a gente tivesse o mesmo cognitivo da criança que nós éramos, dos adolescentes que nós éramos. Quantas cagadas nós fizemos. Que hoje nós não fazemos mais. Uhum. Então, ou seja, nós mudamos o pensamento. E por que agora, principalmente dentro da empresa, a gente não pode mudar? Sim. Por que a gente não tem que dar ouvido às pessoas? Que legal, cara, que legal. E normalmente, cara, dentro de brainstorm assim é onde que a gente resolve problemas. Uhum. Cara, vai no Gemba. Já escutou isso? Vocês já escutaram isso? Não. Não. Isso é um termo do toyotismo. Hum. O toyotismo falava assim, vai no Gemba. O Gemba é o chão de fábrica. Onde as coisas acontecem. Quando você vai lá e escuta as pessoas sabem o que está acontecendo com o problema, sabe o causador do problema. Quando as pessoas falam para você, você dá ouvido a elas, você resolve o problema. Que legal. E normalmente a gente não faz isso. Eles estão envolvidos na operação, né? Exato. Que legal. Tom, a gente fica muito feliz por você ter aceitado esse convite. O tempo de podcast ele é curtíssimo. Passa uma hora que Vai embora, né? eu falo que todo pós-podcast a gente tem que marcar um churrasco. Exato. Boa. Exatamente. Olha lá, ele já tá... Não, mas deixa eu falar. Atenção do sanguíneo. Mas deixa eu falar uma coisa. Sabe como que você chama a atenção do fleumático? Dá chocolate pra ele. Nossa, eu adoro. Eu adoro chocolate. Comida. Eu adoro chocolate. O fleumático adora comer. Adoro. Sim. O fleumático é interno. Aham. Então ele adora. Nossa. Churrasco, chocolate, Cara, é muito comida. engraçado, porque minha esposa ela é fleumática e eu sou colérico, né? E é muito legal porque, por exemplo, quando a gente vai decidir uma viagem, ela quer conhecer a história da cidade, ela quer conhecer a cultura, a comida. Nossa, Adivinha o delícia. que eu quero conhecer nas coisas? Cara, aventura, desafio, Que libera adrenalina. que libera, entendeu? Porque... E aí... Fogo, velho. É isso, entendeu? E é muito Que legal, legal, cara. que É legal. muito legal. Não, isso é libertador conhecer isso, cara. Eu tô muito feliz de ter participado desse podcast aqui, porque de fato eu bom, aprendi isso. E a gente tá encaminhando, a gente tem a sorte que você vai estar no nosso evento hoje, né? Bora. Se você que esteve no nosso último evento aí da Liga do Conhecimento, foi com o cara que tá aqui na frente, então eu imagino que vai ser um evento surpreendente, que as pessoas possam sugar conteúdo mesmo de você, assim como a gente fez aqui. Eu aprendi muito sobre cada um aqui nessa mesa, porque bom, velho. a gente tá sempre juntos, né? E é muito interessante quando eu aprendo um pouquinho mais sobre o Emerson, quando eu aprendo um pouquinho mais sobre a Aline, pra gente, de fato, conviver mais em harmonia. Eu imagino que toda empresa deveria, de fato, saber sobre esse conteúdo. Sobre pessoas. Sobre pessoas, de fato, né? E as pessoas que estão na empresa também saber sobre as outras pessoas. Porque Claro. isso, como você falou, cria um senso de empatia, Exato. né? Porque eu entendo como a Aline pensa, eu entendo como o Renan pensa, eu entendo como o Tom pensa. O meu senso de crítica muda. Sim. Porque daí eu começo a entender a forma que você enxerga o mundo. E não julgar. Fica mais amplo, né? Fica mais a amplo. visão. Fica muito. E a gente começa a se tornar mais maleável, né? E é legal Essas que- opiniões. É legal que hoje a gente vai fazer uma dinâmica lá para que Legal. todos que estejam lá consigam se identificar. Que legal. A ideia vai ser essa. Que legal. Top. Eu imagino que vai ser um evento surpreendente. Vai ser legal. Nossa, super empolgado. Tem considerações, Line? Não.
A Tudo certo. melancólica. Legal. Você vai fazer a última pergunta? Pode fazer, você, a última pergunta, fica tranquilo. É? Não, É. pode, manda bala. Vamos lá. Manda. Então, é uma pergunta filosófica até, né? Que a gente faz para todos os nossos convidados que estiveram na Liga do Conhecimento. O que o Tom de 20 anos atrás diria para o Tom de hoje? Nossa, essa é profunda. É. Cara, tem uma coisa que eu acho que cabe muito isso há 20 anos atrás, que é o que eu faço hoje todo dia quando eu acordo. Eu penso numa questão que é o seguinte. Uma alça de um caixão tem 6 alças. O que essas 6 pessoas, quando estiverem carregando o meu caixão, estarão contando de histórias sobre o Tom? São histórias de uma pessoa que correu atrás dos sonhos, que foi persistente, que buscou fazer o bem no mundo, que deixou um legado, ou de uma pessoa que deixou de lado, não correu atrás dos sonhos, só pensou em si mesmo. Quais são as histórias que vão contar do Tom? E quando eu penso nisso todo dia ao acordar, cara, consequentemente faz com que eu construa histórias melhores. Aí eu deixo pra você que tá assistindo, pra vocês aqui. Quando vocês morrerem, quais histórias contarão de vocês? Nossa. Uau! Uhum. Forte! Foi Caraca, profundo, hein? profundo pensamento. Eu penso muito nisso, cara. Que legal. É algo que eu penso assim todo dia. Aham. Cara, O eu que eu penso posso bastante sobre isso também. Eu até comento com a minha esposa, ela fala assim, nossa, mas por que você fica pensando em morte? Pelo amor de Deus. Mas eu fico assim, não, mas é que é um destino natural. Certo. É um destino certo, a gente sabe que a gente vai morrer. E aí, a gente tem que pensar nesse momento, né? O que as pessoas vão pensar e como que elas estarão. Eu penso no seguinte, tipo assim, no meu velório, as pessoas vão estar tristes ou elas vão estar felizes? Exato. Elas vão Vai ter quantas pessoas lá? carregar essa caixão? Eu já cheguei até a pensar em quantas coroas de flores eu vou receber. Caraca. Porque, cara, Mas você concorda comigo, cara, que quando você pensa sobre isso, você não tá pensando na sua morte. sim, Você tá pensando tá na sua pensando na vida. vida. Sim. Tô pensando no agora. É. Você tá pensando Como assim, é que você cara, tá vivendo, né? o que eu tô fazendo? O É. que eu tô deixando? E, cara, a única forma de você viver pra sempre é viver por meio das pessoas. Verdade. Não consigo pensar na minha morte, não. Tô até tentando, não consigo, não. Será que é algo do fleumático? É que normalmente o fleumático ele pensa muito nas questões boas, né? Não pensa na questão do partido. É, pode ser. Mas vem muito disso, cara. Legal. Quando a gente pensa na morte, na verdade, a gente tá pensando na vida. Que É legal. o que eu tô fazendo pra deixar de legado no mundo. Muito Então, bom. muito obrigado mesmo. Como a agradeço, gente gratidão. encontra você nas redes sociais, pra galera que tá assistindo aqui, começar a seguir você, começar a consumir seu conteúdo? Vamos lá, gente. No Instagram, @TomPerbellini. No YouTube ainda não está funcionando, mas logo logo a gente vai ter conteúdos lá também mais profundos sobre temperamentos, porque no Instagram é um pouquinho mais difícil, né, da gente conseguir deixar esses conteúdos. Mas logo logo no Instagram, talvez aqui no House, nós iremos fazer um Que podcast legal! Olha! sobre temperamentos, cara. A ideia é nós trazermos pessoas aqui que são também amantes desse tema para nós discutirmos sobre isso, como que a gente pode usar essa ferramenta milenar na vida das pessoas. Sensacional. Sensacional. Tom, muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço. Seremos extremamente gratos por você ter disponibilizado esse tempo pra gente. Isso aí. Beleza, pessoal? E você que está nos assistindo até aqui, então conheçam mais sobre a Liga do Conhecimento, ative o sininho, sempre tive vontade de falar isso, ative o sininho, clique em curtir aqui do lado, que a gente vai trazer pessoas assim como o Tom para compartilhar conhecimento com a gente, e isso vai agregar muito na sua vida. Fechou, galera? Muito obrigado, viu, pessoal? Até mais. Tchau, Valeu, tchau. gente. Valeu, Demais. tchau. Tchau, tchau.